Por que reclamamos, murmuramos e criticamos tanto? Bom, a nossa reflexão hoje será sobre esse assunto, sobre o falar, e tem a ver com o nosso desafio 21 dias sem reclamar, sem murmurar e sem criticar. Esse desafio aconteceu no grupo do WhatsApp. Se você não conhece ainda o nosso grupo, eu vou deixar na descrição algumas informações sobre esse projeto. Bom, vamos começar hoje refletindo sobre Mateus, capítulo 12, versículo 34. Uma passagem muito conhecida, onde diz assim: Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Bom, vemos que esse é um assunto muito importante. A boca fala do que está cheio o coração. E o nosso coração está cheio de quê? Nós precisamos refletir sobre isso. Por quê? Porque nós podemos matar alguém com as nossas palavras. As nossas palavras têm poder de curar, mas elas também podem ferir, podem machucar as pessoas. Então, o que há no nosso coração? O que há nos nossos pensamentos? E por que nós usamos tão mal, né, esse bênção, esse bem tão precioso que é o nosso falar? Então, é sobre isso que vamos refletir hoje. Mas primeiro nós precisamos pensar que nós daremos conta de todas as palavras que saírem da nossa boca, né? Toda palavra inútil, frívola que sair da nossa boca, nós daremos conta para o Senhor. Então, nós precisamos pensar muito bem antes de falar qualquer coisa. Para refletirmos hoje, vou fazer algumas perguntas. Perguntas para nos fazer pensar, para a gente refletir sobre o porquê. Por que pecamos tanto nessa área da vida. Então, quando você se olha no espelho, o que você vê? Eu, normalmente, vejo espinhas, vejo manchas, rugas, vejo muitas vezes o passar do tempo. E aí eu fico focada no que está de errado, no que está de ruim na minha face. Só que isso se reflete também no meu dia a dia com as outras pessoas. Eu acabo focando naquilo que está ruim, naquilo que está errado, naquilo que não está bom. Então, assim como eu, você precisa mudar esse olhar. Então, ao se olhar no espelho, começar a olhar o que você tem de bom, né? Começar a perceber e olhar com um olhar atento aquilo que você tem de belo, que você tem de bonito, e não naquilo que você tem de ruim. Então, nós precisamos mudar o nosso olhar, porque quem procura, acha. Então, a partir de você, olhando no espelho, comece a procurar aquilo que você tem de bom e passe essa mudança de olhar para outros aspectos da sua vida e para a vida das pessoas à sua volta. Procure o que há de bom, porque quem procura, acha. Outro ponto importante é contar as bênçãos, né? A gente sabe que a gente deve fazer isso, e aí eu queria ler aqui, para reforçar esse assunto, Salmo capítulo 71, no versículos de 15 a 18. Salmo 71, 15 a 18, vai dizer assim: A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei os teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. E o versículo 18: Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Então, aqui, o salmista diz que a boca dele iria falar sobre a justiça de Deus, sobre os incontáveis atos de salvação de Deus, sobre os poderosos feitos do Senhor, sobre os ensinamentos, sobre as maravilhas, sobre a força do Senhor. Então, ia falar sobre coisas boas. Será que as minhas palavras, da minha boca, têm saído essas coisas aqui? Né? Da minha boca tem saído gratidão, eu tenho contado as bênçãos que o Senhor tem me dado. Então, essa passagem serve para a gente refletir do que eu tenho falado. Né? Eu tenho contado as bênçãos ou os problemas? Eu tenho contado as bênçãos ou as dificuldades, os erros, os pecados? Eu tenho enumerado aquilo que o Senhor me deu e ainda me dá e vai me dar ainda? Ou eu tenho enumerado os erros do passado e problemas e pecados? Né? Então, nós precisamos refletir sobre isso. Segunda pergunta, para a gente pensar um pouco.
As pessoas dizem que você reclama demais. Muitas vezes a gente ouve isso do marido, do filho, de uma amiga, que a gente reclama demais, mas a gente não leva em consideração isso. A gente acha que a pessoa que está errada, né? Então, muitas vezes, quando a gente estuda mais a palavra de Deus, a gente vai ter ela como uma bússola que vai nos guiar, que vai nos direcionar, e a palavra vai nos mostrar se realmente a gente fala demais, se realmente a gente critica demais, se a gente murmura demais. Então, nós precisamos ir para a palavra para saber o que ela diz e ela, como um espelho, vai mostrar a realidade da nossa vida. Então, Tiago 1,19 vai falar para a gente ouvir mais e falar menos. Então, não é de tanto falar que os outros vão mudar o comportamento. Então, a gente tem a tendência de falar demais, achando que com isso a gente vai ajudar, que com isso o outro vai mudar. E a gente esquece que a palavra do Senhor diz para a gente ouvir mais e falar menos. Então, é um assunto que é recorrente na palavra do Senhor, onde a palavra do Senhor fala várias vezes sobre esse assunto, e a gente precisa sempre voltar para a palavra, para que a gente tenha realmente mudança de hábito e mudança de pensamento primeiro, que eu preciso mudar aqui para depois mudar o que vai sair da minha boca. Terceira pergunta de hoje para a gente refletir é: você tem sempre uma crítica para fazer? Né? Eu, com o meu temperamento, eu sou uma pessoa que tem um olhar mais crítico, mais negativo das coisas, no sentido de buscar soluções. Mas eu não sou Espírito Santo na vida de ninguém. Então, eu preciso pensar, né, sobre as críticas que eu tenho para fazer. Será que o que eu estou falando é para edificar, é para abençoar, é para ajudar as pessoas? Ou eu estou criticando para desmerecer, para eu me sobressair, né? Eu preciso pensar o porquê eu falo alguma coisa e para que eu estou falando aquela coisa, né? A palavra do Senhor diz que há tempo para tudo nessa terra e há tempo de ficar calado, né? Então, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ficar caladas, onde não era necessário falar. Queria que a gente lesse Romanos 14:13, que vai falar sobre o julgar, sobre não julgar, né? Então, nós não somos juízes, né? Não deveríamos julgar as pessoas. A gente pode julgar as atitudes das pessoas, mas não a intenção do coração, que é bem diferente. Então, Romanos 14, versículo 13 diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, aqui diz claramente para não julgar e não pôr uma pedra de tropeço. Então, muitas vezes o que eu tenho falado não tem servido para edificação, não tem servido para animar, não tem servido para abençoar, tem servido de pedra de tropeço. Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque o juiz é um, né? O juiz é só Deus é o juiz, eu não sou juiz. Então, eu preciso orar a Deus e desviar os meus pensamentos. Quando vier pensamentos negativos, de crítica, de condenação, eu preciso orar a Deus, pedir perdão e pedir com que o Espírito Santo coloque guarda na minha boca, que o Espírito Santo me ajude a controlar os meus pensamentos, né? Então, mudar meus pensamentos para aquilo que é bom, para que da minha boca não saia nada que vá ferir ou machucar alguém, né? Então, ou a gente ora ou a gente critica. A gente não tem jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu preciso examinar os meus pensamentos e levar eles cativos para Cristo, colocar no altar do Senhor todas as minhas dúvidas, as minhas angústias, as minhas tristezas, tudo aquilo que me incomoda, eu coloco diante do altar do Senhor e deixo com que Ele cuide de cada pessoa. Eu não sou o Espírito Santo na vida de ninguém. Se o Senhor quiser me usar para exortação, para consolo, de qualquer outra forma, a gente sim deve ser usado pelo Senhor e deve ser instrumento nas mãos do Senhor, mas direcionados por Ele, não direcionados pela nossa própria vontade, pela nossa própria carne, no nosso tempo, mas sermos guiados por Deus, para que a gente possa realmente ser bênção na vida das pessoas. Quero que a gente possa refletir um pouco aqui nessa imagem. Nesse vídeo eu estou mostrando um copo com água e óleo, né, sendo jogado nesse copo. O que vai acontecer nesse caso aqui? A água fica separada do óleo, né? A gente sabe disso. Mas, se eu começar a encher de água nesse copo, o que vai acontecer? Esse óleo vai sair desse copo, né? Porque o óleo sempre vai ficar em cima, ele não vai misturar,
Mas o que vai acontecer? O copo vai ficar manchado por dentro, sujo por dentro de óleo, sujo por fora de óleo também, porque esse óleo vai escorrer, né? Então pense nesse óleo como as palavras que a gente fala, palavras que não são boas, palavras de crítica, de condenação, de murmuração e de reclamação. Elas vão manchar a gente mesmo por dentro e sujar e machucar as pessoas por fora. E por mais que eu jogue água, ainda assim aquela água ali ainda está manchada com o óleo, né? Está contaminada com esse óleo. A gente sabe que pouquinho de óleo pode contaminar uma grande quantidade de água. E para que esse copo fique limpo, a gente precisa de uma coisa, que é o detergente. Então, no nosso caso aqui, o detergente nosso que vai nos limpar por dentro é o Espírito Santo do Senhor. Então, não adianta só eu me encher com a palavra do Senhor se o Espírito Santo não estiver agindo como um detergente ali que vai tirar, remover toda essa sujeira, todo esse óleo do meu coração, do meu pensamento, para que não transborde, não passe para as outras pessoas. Então, lembre sempre desse exemplo da água com óleo e da importância do Espírito Santo agir na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração, para que realmente haja uma limpeza de dentro para fora. Então, eu preciso sim me alimentar das Escrituras diariamente. É fundamental a gente se alimentar da palavra, e a palavra é Jesus. Ele é o nosso alimento espiritual. E isso é preciso todos os dias, porque é através da palavra que o Espírito vai agir. E as minhas palavras vão estar cheias das vontades do Senhor. E aí sim eu vou transmitir graça aos que me ouvem. Então, hoje nós vamos aprender com duas mulheres da Bíblia, e nós vamos ler aqui Números 12, que vai falar da Miriam, uma história conhecida, mas muito importante de ser relembrada, porque tem um assunto muito, muito importante aqui. Então, Números capítulo 12, versículos de 1 a 16, nós não vamos ler o texto todo, mas depois, por favor, leia com calma essa passagem. Nós vamos aprender aqui com a Miriam. Miriam era irmã de Moisés e irmã de Arão também. E aí no versículo 1 e 2 diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Então, aqui, claramente, eles criticaram Moisés, né, diante desse casamento dele com essa mulher. A Bíblia aqui não coloca juízo de valor sobre o que Moisés fez, mas deixa claramente que Deus não gostou do que ele viu, né, e do que ele ouviu, da crítica que eles estavam fazendo contra Moisés. E aí a gente pode pensar o que tinha no coração dos dois, né, da Miriam e do Arão, ao criticarem Moisés. O objetivo não era abençoar. Eles tinham provavelmente inveja, ciúmes, talvez orgulho, raiva, não sei. Muitos sentimentos ruins podem ter estado no coração deles para eles criticarem Moisés. E a Bíblia vai dizer que a Miriam ficou com lepra, né? E, e eles ficaram, né, um tempo esperando ela melhorar, ela sarar 7 dias, eles ficaram esperando que o Senhor a castigou por causa dessa atitude. Então, aqui a gente vê claramente a importância de respeitarmos as autoridades, né? O Moisés era uma autoridade, um homem que a Bíblia fala que Deus falava com ele face a face. Era um homem que a Bíblia fala que ele era amigo de Deus. Então, Deus não gostou, né? Não gostou daquilo que aconteceu. E aí, a Bíblia vai dizer em Números 12, 8, nessa passagem, por que vocês não temeram criticar meu servo Moisés? Então, o temor do Senhor é muito importante. Aqui fala, por que vocês não temeram criticar o meu servo Moisés? E muitas vezes é essa pergunta que a gente precisa fazer. Por que eu não temi criticar o meu marido? Por que eu não temi criticar o pastor, o presbítero da minha congregação? E aí a gente vem para um assunto muito importante, que são as autoridades, né? Toda pessoa que está num cargo de autoridade precisa ser respeitada, independente do trabalho que ela faça, independente da ação dela ser boa ou ruim. Ela ainda está num cargo de autoridade, e a autoridade precisa ser respeitada. E ser respeitada aqui inclui não criticar, não falar mal, não condenar. E aí eu posso dizer isso em relação a presbíteros,
aos maridos, policiais, políticos, qualquer autoridade precisa e deve ser respeitada. Esse é um assunto muito sério para o Senhor, e aqui a gente vê claramente que a Miriam foi castigada pelo Senhor porque ela falou contra o servo do Senhor, que era Moisés, e era uma autoridade sobre o povo. Então, fica aqui esse alerta. E a outra história de hoje, que também vai falar sobre a questão da autoridade, a questão do pecar, né, ao falar, que está em 2 Samuel, capítulo 6. E aqui é uma outra história também conhecida, né, de Mical com Davi, que era o rei, 2 Samuel 6, versículos 20 a 23. Vai dizer assim: Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Então aqui, claramente, Mical critica Davi, e a Bíblia muito explicitamente mostra que ela não teve filhos até o dia da sua morte. Então, claramente aqui a gente vê a questão da autoridade que precisa ser respeitada e do cuidado que eu devo ter com a minha língua, com as minhas palavras, né? Então, que a gente leve muito a sério esse assunto, seja em relação ao presidente, seja em relação ao professor em sala de aula, em qualquer lugar que tenha uma autoridade. Muito cuidado com o que você fala, com as brincadeiras que você faz, porque esse assunto é sério na palavra do Senhor. Então, aqui, um lembrete, né? Se você está sofrendo, a Bíblia fala para você orar. Não para você sair espalhando os pecados da pessoa, espalhando, falando para as outras pessoas o que aconteceu com você, o que fizeram com você, e espalhando o pecado dos irmãos, né? Fale com o Pai, né? Com Deus, aquilo que tem acontecido, onde dói em você. Então, use as suas palavras para se achegar ao Pai. A sua dor, o seu sofrimento precisa te deixar mais perto de Deus, né? Então, que a gente possa ser como Jesus, que diante da dor, ele buscava o Pai. Buscava em oração, sozinho, a força que ele precisava para prosseguir, né? Então, se você está em pecado, confesse seu pecado e peça perdão. Há cura quando a gente traz à luz aquilo que está escondido. Então, seja qual for o seu pecado, confesse e também peça perdão. Primeiro a Deus e também às pessoas que você magoou, que você feriu. Então, peça ao Pai para trazer à luz tudo aquilo que está no seu coração e está te impedindo de falar e agir com sabedoria, com bondade e com amor. O que está no seu coração e no meu coração? Pode ser ingratidão, a causa das nossas reclamações, murmurações, pode ser o orgulho, pode ser inveja, pode ser egoísmo, pode ser frustrações, raiva, tristezas, mágoas. Muitas outras coisas poderiam ser citadas aqui, mas precisamos refletir o que está no meu coração, que o nosso Deus possa trazer à luz tudo aquilo que está no nosso coração e que são a causa das palavras que saem da nossa boca, né? Então, aquilo que eu falo é verdade? Tem necessidade? Vai edificar? Essas 3 perguntas precisam ser respondidas antes de qualquer palavra sair da minha boca. Se realmente é uma verdade, se realmente tem necessidade de ser falado e se vai edificar. Se for, respondi sim para todas essas perguntas, então eu devo falar, se for para abençoar. E aqui eu queria que a gente lesse alguns provérbios aqui, são muitas passagens conhecidas, mas importantes sobre esse assunto. A palavra do Senhor fala muito desse assunto. Então vamos ler lá Provérbios 12, 16, que diz assim: O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Então, muito cuidado quando você for aborrecida, quando você sofrer com alguma situação, né? Você precisa aprender a ouvir mais, precisa aprender a ignorar muitas vezes,
e não simplesmente falar sem pensar, né, quando acontecer algum conflito. Provérbios 10:12 vai dizer, 10:12, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então, eu tenho demonstrado amor para com as pessoas, ou eu tenho usado a minha língua para espalhar os pecados? E Provérbios 10:19, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Então, muito cuidado, né? Às vezes é preciso calar, às vezes é mais fácil e melhor se calar do que trazer à tona muitas coisas. Que o Senhor nos dê sabedoria para isso. Falar é um dom de Deus. Poder falar é um presente, né? Se comunicar com as pessoas, isso é uma grande bênção. Mas eu preciso usar com sabedoria, usar de uma maneira que agrade a Deus esse presente que Ele nos deu, né? Então a gente pode usar a nossa boca para louvar o Senhor, para louvar e agradecer as pessoas, honrar as pessoas. Podemos usar as palavras para pregar, nossa palavra para pregar o evangelho. Enfim, nós podemos e devemos usar da melhor maneira possível. E aqui, Provérbios 12:18 diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, que a nossa língua seja essa, que traz cura para as pessoas, e não seja uma espada que fira as pessoas. Que oremos umas pelas outras para dominarmos nossa língua e transmitirmos graça aos que nos ouvem. Nós vamos ficando por aqui e espero que essas reflexões, essas passagens de hoje tenham te ajudado a refletir um pouco sobre o que está no seu coração e compreender por que a gente peca tanto no falar. Que o nosso Deus tenha misericórdia de nós.